Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Roma Antiga. Na mesma época da lendária fundação da cidade, supostamente por volta do século 8 a.C., a região de Roma era habitada por camponeses e pastores. Ao norte e ao sul encontravam-se cidades etruscas e gregas, que influenciariam os romanos. Os patrícios, grandes proprietários de terras e detentores do poder político, formavam a elite romana. Em maior número, mas sem direitos políticos, encontravam-se os plebeus, em sua maioria pequenos proprietários de terras. Muitos deles eram clientes, que dependiam da prestação de serviços aos patrícios para a sua sobrevivência. A escravidão, apesar de não ser dominante, já existia. Havia escravos por dívidas e os que eram obtidos em campanhas militares. Na monarquia romana, o rei concentrava imensos poderes, mas as suas ações eram limitadas pelo Senado, que estava sob controle dos patrícios. Havia ainda a Assembleia, em que o conjunto dos cidadãos validava as leis votadas pelo Senado. Em expansão no século 7 e 6 a.C., os etruscos controlavam a monarquia em Roma, mas não se mantiveram muito tempo no poder. Foram derrotados por celtas, gregos e pelos próprios romanos, e perderam o domínio político da região. Roma tornou-se uma república no início do século 6 a.C. Os patrícios derrubaram o rei etrusco Tarquínio e transferiram o poder para o Senado. A república, no latim coisa pública, significou a instauração de uma forma de governo exercida por representantes dos cidadãos, e não mais por um rei cujo poder era vitalício e hereditário. Os patrícios mantiveram o controle executivo do poder político e do exército até o início do século V a.C. O governo era exercido por 2 cônsules, os principais magistrados, que estabeleciam a criação e a aplicação das leis, e eram eleitos anualmente na Assembleia dos Centúrias, controladas pelos patrícios. Os cônsules eram auxiliados por outros magistrados e administradores, também eleitos anualmente: pretores, questores e edes. O Senado, do latim senes, ancião, idoso, fiscalizava os trabalhos da Assembleia e dos magistrados, controlava as finanças públicas e deliberava acerca da política exterior. A situação dos patrícios contrastava com a situação dos plebeus, que não possuíam poderes políticos no início do período republicano. Podiam ser escravizados por suas dívidas e não possuíam garantia nos tribunais controlados pelos patrícios. Sem uma legislação escrita, ficavam à mercê das interpretações e dos interesses dos patrícios. Além disso, casamento entre plebeus e patrícios eram proibidos pelas leis romanas. No século V a.C., os plebeus implementaram uma luta pela igualdade política, jurídica e social. Sua arma decisiva foi a ameaça de se desligarem da cidade, de não pagarem impostos, de não trabalharem e de não servirem ao exército. Os patrícios pressionados fizeram algumas concessões, e gradativamente os plebeus obtiveram maior participação política e puderam garantir alguns de seus direitos. No início do século V a.C., os plebeus obtiveram o direito de formar sua própria assembleia, a Assembleia da Plebe. Ela podia eleger seus tribunos, que representavam e que podiam até mesmo questionar decisões no Senado. Em torno de 1450 a.C., as leis foram redigidas em um código, denominado Lei das 12 Tábuas.
Em 445 a.C., a lei Canuleia permitiu a formalização do casamento entre patrícios e plebeus, e as leis licínias eliminaram a escravização por dívidas em 367 a.C. Um ano depois, foi concedido que um dos cônsules escolhido tivesse origem plebeia. Em 287 a.C., estabeleceu-se a Lei Hortência, que permitia a aprovação de leis pela Assembleia da Plebe, de onde se origina o termo plebiscito. À medida em que foram escritas e discutidas, as leis se diferenciavam das crenças religiosas e das tradições. Passaram a ser objeto dos juristas, que se dedicavam a solucionar os conflitos e heranças. Para muitos, o direito seria a maior herança romana para as sociedades contemporâneas. Apesar das concessões políticas e jurídicas, o poder jamais escapou das mãos dos patrícios e de seus representantes. Com as reformas iniciadas no século V a.C., sobretudo com a permissão para os casamentos entre os grupos sociais, formaram-se uma oligarquia dirigente. O Senado, a mais importante instituição romana, permaneceu sob domínio patrício, mesmo com a entrada dos plebeus que haviam sido eleitos cônsules. Em mais de 2 séculos de conflitos e negociações, os plebeus se transformaram em cidadãos romanos. Os generais, tradicionalmente patrícios, poderiam contar com o apoio de seus soldados plebeus, que se sentiam cada vez mais ligados às decisões políticas de sua cidade. Ao contrário do que ocorreu em diversas polis gregas, as lutas sociais em Roma não desembocaram em um regime democrático que rompesse com a dominação aristocrática. Inicialmente, as guerras locais na própria Península Itálica levaram à anexação e submissão de cidades-estados rivais. Durante a expansão peninsular, constituiu-se um modelo que permitiria a expansão pelo mar Mediterrâneo. O tratamento dado aos conquistadores variava de acordo com as circunstâncias das guerras e anexações. Em geral, os derrotados eram transformados em aliados, que deveriam contribuir com tropas que engrossariam as legiões romanas. Alguns até recebiam cidadania total ou parcial. As terras não eram completamente tomadas pelos romanos, e seus adversários não eram submetidos à escravidão. Em geral, apenas os prisioneiros de guerra tornavam-se escravizados. A manutenção do poder na mão dos aristocratas possibilitou a articulação política com outras oligarquias que dominavam suas respectivas cidades e reinos. Nesse sentido, é exemplar que em 91 a.C., uma revolta de cidades italianas reivindicasse a obtenção da cidadania romana e não a autonomia política. Alguns anos depois, em meio a turbulências políticas, a cidadania seria estendida aos habitantes das demais cidades italianas. Roma expandia-se como uma reunião de inúmeros povos. O controle de praticamente toda a Península Itálica ocorreu em 272 a.C., com a inclusão das colônias gregas do sul aos domínios romanos. Logo em seguida, conflitos com Cartago acabariam por resultar na expansão romana para outras regiões do Mediterrâneo. A expansão consolidou a força do exército romano, composto por legiões de cidadãos e engrossado pelas forças militares auxiliares dos aliados. As conquistas do exército transformaram-se no principal mecanismo de acumulação econômica romana. Com elas, obtinham-se terras, pessoas escravizadas e tributos. Essa riqueza financiava as tropas, que por sua vez conquistavam mais recursos. A disputa pela ilha da Sicília, localizada ao sul da Península Itálica, acirrou as rivalidades entre cartagineses e romanos. Cartago era uma cidade-estado fenícia, que se tornara independente em 650 a.C. e estabelecera uma série de feitorias e fundações no litoral ocidental do Mediterrâneo. Os conflitos entre cartagineses e romanos ocorreram em 3 etapas. Na primeira, entre 264 a.C. e 241 a.C., os enfrentamentos resultaram na obtenção de toda a ilha da Sicília pelos romanos, que passou a se constituir
em sua primeira província. Na segunda, transcorrida entre 218 e 202 a.C., teve como disputa territórios na Península Ibérica, mas envolveu batalhas no norte da Península Itálica e no norte da África. Como resultado, os romanos conquistaram territórios na Península Ibérica. Uma das características do exército cartaginês era a utilização de elefantes na frente de batalha. A terceira etapa, em 149 a.C., envolveu a tomada de Cartago e o estabelecimento dos romanos no norte do continente africano. A cidade foi arrasada e sua população submetida à escravidão. Com domínios na Península Ibérica, na África e controlando as principais ilhas do Mediterrâneo, começava a formar-se o Império Romano. Ao longo do século II a.C., Roma estabeleceu hegemonia e controle sobre a maior parte das regiões do Mediterrâneo. O Estado fortalecido promovia a riqueza de seus dirigentes, que podiam usufruir de comidas sofisticadas e exóticas, tecidos luxuosos e pedras preciosas. A produção intelectual e artística, bibliotecas e obras de artes da cultura helenística eram desfrutadas em Roma. A presença de mestres gregos estabelecidos na capital do Império completava o quadro de sofisticação intelectual vivido em Roma. Ou seja, as riquezas materiais e culturais de diversas regiões eram encaminhadas para o coração do Império. Roma tornava-se o centro do mundo antigo. Ao mesmo tempo que a escravidão se ampliava, ocorria uma decisiva mudança nas terras agrícolas. Os patrícios enriquecidos compravam terra de soldados que não tinham como manter a sua propriedade. Com grandes recursos, esses grandes proprietários adquiriam mais pessoas escravizadas, ampliavam as extensões de suas terras e aumentavam sua produção. Surgiam os latifúndios, grandes propriedades que se tornariam marca do território romano ocidental. A maior parte dos pequenos e médios proprietários, endividada e empobrecida, abandonava o mundo rural e dirigia-se para a cidade de Roma. No século I a.C., a cidade contava com cerca de 750 mil habitantes. A maior parte dessa população era composta por proletários, ou seja, aqueles que nada possuíam além de seus próprios filhos, a sua prole. Com todas essas mudanças, constituía-se o sistema escravista, ou escravismo, caracterizado pelos latifúndios e pelo trabalho escravo. As guerras de conquista permitiam a montagem do escravismo romano, ao fornecer o crescente contingente de escravizados e ao fornecer as transformações das propriedades rurais. A manutenção do sistema dependia do fornecimento de mão de obra escrava, o que tornavam necessárias mais guerras expansionistas, em um círculo de reprodução do sistema. As tensões sociais decorrentes da concentração de riquezas pelos grandes proprietários, pela marginalização do proletariado, levaram o tribuno da plebe, Tibério Graco, a propor uma reforma agrária em Roma, ou seja, uma série de medidas que limitassem o tamanho das propriedades rurais e o poder econômico de seus detentores. Em seu projeto, Tibério Graco retomava a antiga lei que restringia a utilização de terras públicas a 312 acres por cidadão romano. Com isso, tentava redistribuir terra dos latifúndios e restabelecer pequenas e médias propriedades. O projeto de Tibério desagradou a elite patrícia, que viu ameaçada sua condição de proprietária. Para preservar o status quo, ou seja, a situação vigente, os senadores assassinaram Tibério e cerca de 300 de seus partidários. A proposta, no entanto, não morreu com seus defensores. Caio Graco, irmão mais novo de Tibério, elegeu-se tribuno da plebe em 123 a.C. e reapresentou o plano de distribuição de terras de seu irmão. A reação dos senadores desencadeou em Roma uma guerra civil cujo saldo foi a morte de Caio Graco e 3.000 de seus seguidores. A plebe pressionava o Estado, o Senado resistia a reformas
e buscava preservar os seus poderes. Após a conquista do Mediterrâneo, acentuaram-se os problemas sociais e políticos. As instituições tinham dificuldades para administrar tantas províncias e não conseguiam atender ao grande número de cidadãos de um império tão vasto. A massa marginalizada era manipulada por demagogos, que distribuíam alimentos e proporcionavam diversões em busca de apoio para suas carreiras políticas. Era a política do pão e circo. As conquistas fortaleceram o exército e o prestígio de seus generais, cujas campanhas haviam feito a grandeza de Roma. Muitos desses comandantes militares passaram a utilizar a lealdade de seus soldados para promover sua carreira política e intimidar o Senado. O exército deixava de ser uma instituição da República para tornar-se um instrumento político na mão de seus generais. Roma caminhava para um período de guerras internas. Em 107 a.C., a exigência de que os combatentes deveriam ser proprietários de terras foi revogada. Com isso, as tropas passaram a ser compostas por voluntários estimulados pelas promessas de enriquecimento através de saques e recebimento de terras. Diante de uma rebelião na Ásia Menor em 88 a.C., o Senado ampliou os poderes do general Sila. Os partidários do general e cônsul Mário conseguiram reverter a decisão do Senado e os dois comandantes passaram a se enfrentar. O general Sila marchou sobre Roma. Pela primeira vez, um comandante romano violava as fronteiras da cidade com seus soldados. Depois de tomar Roma, Sila dirigiu-se à Ásia Menor para garantir as fronteiras e conquistas romanas. Enquanto isso, as tropas de Mário avançaram sobre Roma e perseguiram os partidários de Sila. Com a morte de Mário em 86 a.C., o general Sila retomou o controle de Roma e tornou-se ditador, cargo que concentrava o poder político. Restaurou o Senado e o direito dos senadores vetarem os atos das assembleias, limitou o poder das assembleias e dos tribunos e restringiu a autoridade militar dos governadores das províncias. A República ainda continuava ameaçada pelos interesses de seus generais. Em 60 a.C., um triunvirato, colegiado de 3 integrantes, composto por Júlio César, Pompeu e Crasso, assumiu o poder. O prestígio de César, comandante vencedor da campanha da Gália em 52 a.C., alarmou o Senado, que ordenou sua renúncia ao comando das tropas. César não só ignorou a determinação, como decidiu marchar sobre Roma. Derrotado e ameaçado, o Senado nomeou-o ditador. Em 44 a.C., César proclamou-se ditador vitalício e, em nome de senadores descontentes, foi assassinado. Cícero, destacado orador romano, afirmou que César merecia a morte, pois teria cometido o mais terrível dos crimes: destruir o direito e a liberdade. Roma entrou em uma nova guerra civil e o Senado viu-se forçado a compor um novo triunvirato, com Marco Antônio, Lépido e Otávio. Lépido afastou-se da vida pública, enquanto os outros 2 integrantes passaram a disputar o poder. Em 31 a.C., Otávio derrotou as tropas de Marco Antônio e tornou-se o primeiro imperador romano. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.